Bom dia, 10 horas 18 minutinhos e agora a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de seus direitos. Isso é muito importante, principalmente quando você tem, né, aquela atitude de reivindicar seus direitos. Isso é muito importante e nós estamos aqui justamente para isso. Hoje nós estamos recebendo a doutora Kátia Sabatelau e também a doutora Marcela. Doutora Kátia, muito bom dia. Bom dia, Dario. Obrigado pelo convite. Bacana, nós que agradecemos aí, né, por estar com a gente, né, por aceitar o nosso convite e trazer essas informações que a gente sabe que é muito importante para os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. E também está comigo a doutora Marcela Lira. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bacana. Obrigada pelo convite desde já, viu? De nada, isso é muito importante pra gente, né? Igual acabei de falar com a doutora Kátia e as palavras são as mesmas. A gente agradece muito também, né, por aceitar o convite, por estar com a gente, trazendo essas informações para os nossos ouvintes. É muito importante pra gente, valeu? Então, olha só, doutora, hoje o nosso tema é Lei seca. Lei seca. Muitas pessoas passam, né, por esse problema, né, da lei seca, muitas vezes não recorre seus direitos, é punido pela lei. Talvez tenha alguns direitos que a pessoa, por não recorrer, né, ele é punido de forma adequada? Como que é? O que acontece é o seguinte, a pessoa bebeu e dirigiu, né, é abordado, ela está cometendo uma infração de trânsito. E essa infração, Dario, ela vai gerar futuramente uma multa e vai gerar um processo administrativo de suspensão da habilitação. Esse processo de suspensão, ele é gerado futuramente. Então, primeiro se comete a infração, onde vem a multa e após a pontuação na habilitação, o Detran pode gerar esse processo a qualquer momento. Gerando o processo de suspensão, o condutor, ele tem o direito também, né, de se defender. Mas da infração de trânsito também cabe defesa. Então, são 3 fases de defesa. Da autuação, quando você comete uma infração de trânsito, o órgão autuador, ele é obrigado, né, por lei, a te notificar da autuação de trânsito, no momento que o proprietário tenha a ciência de que foi cometida aquela infração de trânsito. Mesmo a abordagem não significa que você tenha sido notificado. 30 dias após essa abordagem, o órgão de trânsito deve te notificar dessa autuação, onde você pode fazer uma defesa prévia. Após, vem a notificação da penalidade, que significa que você vai ser multado e a habilitação pontuada. E somente após essa pontuação é que o Detran pode gerar o processo. Então, ou seja, a suspensão não é automática. Ah, entendi. Bacana. São informações aí que já são importantes pra gente, né? A gente não sabe, já pensa que já é imediato. Doutora, então, a pessoa quando é pego, né? Cometendo esse tipo de infração, ele então não é punido ali no momento. Tem ainda aquele processo, igual a senhora acabou de confirmar, né? Exatamente. E tem uma situação, a pessoa quando ela incorre na lei seca, ela pode ser liberada naquele momento e se ela cometeu o crime de trânsito, ela vai ser conduzida para a delegacia. O crime de trânsito é quando a pessoa abusa, além de beber, ela bebeu muito. Então, soprou o etilômetro, deu acima de 0,30 para cima, já deu, além da infração de trânsito, a infração administrativa de lei seca, ela cometeu um crime de trânsito, vai ser conduzida para a delegacia. Ou no caso, quando a pessoa se recusa a soprar o bafômetro, né? O agente de trânsito, ele vai ver os sinais. Então, se a capacidade psicomotora da pessoa está alterada, ela também é conduzida. Então, na recusa, você também pode cometer o crime de trânsito. Não por se recusar, mas por ter bebido além do limite. Entendi. Então, aconteceu, a gente inicialmente deve respeitar o agente ali, né? Porque, por exemplo, se ele visivelmente ali percebeu que você está, né, com ali com sinais de embriaguez, aí você tem que respeitar a ordem dele. Não vai ser conduzido, vamos lá, tem que ser desse jeito. Exatamente. E não adianta, porque tem pessoas que ficam apavoradas nesse momento, quer brigar, quer quebrar tudo, não adianta, mais crime ainda cometendo, né, doutora? Só piora a situação, porque o agente, a palavra do agente tem presunção relativa de veracidade. Então, ou seja, o que ele falou é tido como verdade, né? Você pode depois, na sua defesa dessa infração, fazer prova em contrário.
É difícil. Mas como é que funciona um recurso administrativo de infração? Eu não vou contar a história, eu não vou falar que ele não soprou, ou ele soprou e deu positivo, né? Porque ele bochechou com um enxaguante bucal ou comeu um bombom de licor, né? Olha só. Isso não cola, entendeu? Cola não? Não. O que nós vamos buscar são erros formais nos documentos que foram preenchidos, que compõem o processo da infração. Então, o primeiro documento chama auto de infração de trânsito. Nós chamamos de AIT. O auto de infração de trânsito tem que estar perfeitamente preenchido nos termos da lei. E tudo o que a administração pública faz é regido por lei. Então, vamos supor, o auto de infração de trânsito tem as resoluções que regem esse auto de infração. Então, o que o advogado de trânsito tem que saber, o profissional de trânsito? Tem que conhecer bem das leis para pegar um simples papel e ver se está de acordo com a lei. Vai buscar erros formais. Certo. Doutora, olha só, aquela pessoa que, nós já fizemos uma abertura muito importante, né? O ideal agora, porque se a pessoa foi pega, não adianta ficar nervoso, é ser conduzido mesmo para a delegacia e chamar o advogado, né? Exatamente. Então, aí nesse caso, eu quero que a senhora já deixe aí o telefone, os contatos. Lógico também, se a pessoa não tiver o seu número e quiser ligar pra gente, automaticamente eu vou passar o número na hora. Pera aí que eu vou chamar a doutora Kátia e vamos lá resolver essa situação. Quando a pessoa ela é abordada, vai para a delegacia, né? Ali no caso vai ter uma fiança para pagar, então o ideal é chamar alguém da família mesmo para levar o dinheiro para pagar a fiança, entendeu? Sim. Mas a questão, quando chegou a notificação da autuação, né? Ou do processo de suspensão ou processo de cassação da CNH, aí pode nos chamar. Telefone 99563-1100. 99563-1100. Esse também é o WhatsApp? Esse é o WhatsApp também. Bacana. E o site? Lá, pessoa. O site é o lexvia.com.br. LEXVIA. Lexvia.com.br. Bacana. E a doutora Marcela vai falar de quê, doutora? Hoje a gente vai falar de direito securitário. Isso. Então vamos falar primeiro da lei seca, né? E depois a gente dá mais ênfase ao seguro. É que tem um gancho aqui. Porque às vezes, tem o gancho, né? Porque o que acontece? A pessoa às vezes bebe e dirige, tem um acidente, né? E o seguro se recusa a pagar. Aí a doutora Marcela entende bem dessa área aí, porque nem sempre essa negativa ela é válida. Tá? Certo. Porque o fato de você beber e dirigir não quer dizer que essa negativa do seguro vai validar. Doutora Marcela pode explicar melhor pra gente. Bacana. Doutora Marcela, olha só, então deixa eu te fazer uma pergunta. Esse seguro que a gente está falando é do DPVAT ou um seguro particular também? É o seguro particular, né? É o particular? Isso. Também essa lei se aplica para essas instituições e tal, a mesma coisa? Como que é? Associações, isso? Qualquer tipo de seguro. Exatamente, por quê? Caso a pessoa, né, ela tenha bebido, alguém pode ter, no caso, batido no veículo dela, ela não deu causa ao acidente, ela bebeu. E geralmente as seguradoras, as associações, elas negam o pagamento pelo simples fato. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que o simples fato de você ter bebido e dirigido e tido um acidente não é causa, não é óbice para pagamento do seguro, tá? Então, só se a embriaguez foi a causa do acidente. Certo. Eu bebi, tô dirigindo. Vem um infeliz e bate no meu carro. Ele bateu no meu carro. O fato de eu ter bebido não deu causa ao acidente. Então, nesses casos, o seguro deve pagar. Entendi. Mas se foi a pessoa que bebeu, o seguro pode recorrer e não querer pagar. Geralmente eles se recusam de cara a não pagar, mesmo a pessoa não dando causa. Aí é na justiça que se resolve. Bacana. E o estado de conservação do carro também influencia nesse pagamento do seguro? Eles podem também falar, seu carro estava com pneu careca e tal, aconteceu um acidente por isso? Também tem essa explicação? Tem, existe sim. Isso aí é uma infração administrativa, que também não é óbice, né? Para negativa do seguro. Bacana. Até mesmo porque eu tenho um caso desse aí de um amigo. Então, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Se ele não estiver ouvindo e mandar para cá, a gente vai falar sobre isso. Tem que ver se isso deu causa ao acidente. Entendi. Tá? Bacana, tá vendo? Tem que ter análise, né?
Beleza. Então, olha, doutora, vamos começar o seguinte, já que estamos falando de lei seca, doutora Kátia, a pergunta é para você. Como devo soprar ou não devo soprar esse tal de bafômetro, o nome mais popular por aí? Isso, que é o etilômetro, né? É uma pergunta frequente. Todo mundo nos faz essa pergunta. E eu respondo assim: você não deve beber e dirigir. Já que fez essa besteira, na verdade, o que acontece? Deve soprar ou não soprar? Você vai ser penalizado do mesmo jeito, da mesma forma. Porque a recusa também, ela está configurada no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o fato de você se recusar, mesmo não tendo nenhum sinal de embriaguez, você cai no artigo 65A do CTB. Então, ou seja, a própria recusa já te penaliza. Em 2022, o STF já considerou essa recusa como constitucional. Sim. Bacana. Então, na realidade, é desrespeitar a ordem do agente, a recusa da sopra do etilômetro? Não, de forma alguma. Você pode não soprar. Sim. Mas o fato de você não soprar, você não está nem se beneficiando e nem se complicando. Então, você está caindo na lei seca do mesmo jeito se o agente constatar que você tem sinais de embriaguez, ou se ele constatar que você não tem sinais ou somente um sinal, vai ser penalizado da mesma forma. Por quê? Artigo 65A. Recusa. Certo. Então, mesmo valor. E a recusa também, além da multa de R$ 2.934, ela vai te dar futuramente um processo de suspensão também. A simples recusa. Aí depois tem que procurar advogado, né? Não tem jeito. De qualquer jeito, tem que nos procurar. Doutora, então tá bom. Você está vendo? Num momento desse aí, o advogado é o seu melhor amigo, né? Sempre. Primeiramente familiar para pagar lá a fiança. A fiança e depois o advogado. Isso. Então, doutora, olha só, eu posso ser preso por ter bebido e também dirigido? Com certeza, você vai ser conduzido para a delegacia, é aquele caso que eu falei do crime de trânsito, né? Então, quando eu sopro o etilômetro dá acima de 0,30 para cima, eu caí no crime de trânsito. Se eu me recusei e o agente de trânsito constatou que eu estou com a minha capacidade psicomotora alterada, aquela pessoa que bebe, troca as pernas, né, enrola a língua, tem vários vídeos aí na internet que nós vimos uns bêbados até engraçados, né? Mas, na verdade, aquilo lá é um perigo para a sociedade. Então, ele vai ser conduzido para a delegacia também. Incorreu em crime de trânsito. Então, ou seja, além da multa da lei seca, que vai gerar um processo de suspensão, ele vai responder na justiça também, porque ele colocou a sociedade em risco. Certo. Mesmo pagando a fiança, o processo continua, né? Com certeza. A fiança é só para a pessoa ser liberado. E tem um processo, quem define essa fiança é o delegado, né? O delegado. Sim, mas baseado nas leis, ele diz, você pode pagar X e vai responder em liberdade, é isso? Exatamente. Sim, mas aí ele faz uma análise também, não são todas as pessoas que têm esse direito ou todo brasileiro tem esse direito? De pagar essa fiança e responder em liberdade? Nesse caso, quando não tem morte, né? Então, não teve outras pessoas vítimas, né? Uhum. Tem o direito. Ah, sim. Bom, já ajuda, né? Se a pessoa tiver o dinheiro no bolso, já ajuda. Se não tiver, fica lá. É 180 dias, doutora? Mas aparece esse é o direito da pessoa, entendeu? Sim. De ser solto. Uhum. Aí depende, varia. É a justiça que determina. A suspensão do processo de lei seca é 1 ano proibido de dirigir. A pena é taxativa. Não é de 30 dias a 12 meses, não. A taxativa é 1 ano. Ou você consegue anular ou não. Ou você cumpre 1 ano. Ah, sim. De suspensão, tá? Agora, da pessoa tá lá presa, né? Que às vezes ela vai pro presídio, aí é a justiça que determina. É o juiz. Na realidade, a bebida, né, é até boa aí em determinados momentos, mas se beber, não dirige. Nunca. Dirigiu, foi pego, bora chamar o advogado para resolver a situação. Exatamente. Aí nós temos aqui a doutora Kátia está com a gente aí, 99563-1100, também o WhatsApp, já deixa aí anotado, a gente nunca sabe quando vai precisar, né? E também lá no site é o LexVia,
lexvia.com.br, né? Aí você vai acessar lá todas as informações e vai, lógico, fazer o contato aí com a doutora Kátia. Lá no escritório, né, onde a senhora representa, doutora, também tem outros advogados também, né? Sim, nós somos uma equipe de advogados especializados em direito de trânsito e tem outras áreas também, né? Por exemplo, o direito securitário, que a doutora Marcela Lira é especialista, ela quem é a chefe do setor lá. Ah, bacana. Olha só, e eu sou obrigado a soprar esse bafômetro? Sou obrigado a soprar? De forma alguma, né? Como se todo mundo já sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Só que nesse caso, o fato de você não produzir prova contra si mesmo não vai modificar muito não, porque existe no Código de Trânsito o artigo 65A, que a recusa te penaliza, no caso de lei seca, né? Então, ou seja, você não é obrigado a soprar, de forma alguma. Ninguém vai colocar o bafômetro na sua boca, tampar seu nariz e fazer você soprar. Certo. Mas piora um pouquinho a situação. Por exemplo, o agente trouxe o etilômetro e falou, tá na hora de você fazer o teste. Sim. Aí eu não vou soprar. Ali eu recusei. O crime é o mesmo. É o mesmo. Se tiver crime, é a mesma coisa. Se não tiver crime, é a mesma coisa também. Você vai cair na lei seca. Cair na lei seca do mesmo jeito. Tudo é lei seca. Soprei, constou que existe álcool ali, caí na lei seca. Me recusei, o agente de trânsito pode constatar sinais de embriaguez ou não. Constatando sinais de embriaguez, lei seca, artigo 65. Não constatando sinais de embriaguez, artigo 65A. Que é tudo, no final das contas, a pena é a mesma. Certo. Aí então depois a pessoa passou pela delegacia e procurar o advogado, né? Sim, procura advogado, por quê? Ele vai ter um problema com a infração de trânsito, né? E essa infração vai penalizá-lo com uma multa. Geralmente os clientes, quando procuram a gente, Dario, eles estão mais preocupados com o processo de suspensão do que com o valor da multa, que apesar de ser alta, né? Todo mundo quer continuar dirigindo, ninguém quer perder seu direito. Muitas pessoas dependem da CNH para trabalhar, né? E muitas pessoas não dependem para trabalhar, mas precisa para se deslocar, tem filhos, né? Ou pais idosos. Então, ninguém quer perder esse direito, né? É um poder que você tem, né? Igual eu falo lá, uma coisa é você não querer dirigir, outra coisa é você não poder dirigir. E a gente está batalhando para isso, para você continuar podendo dirigir. Certo. E doutora, quando a pessoa exerce a função remunerada, ali é um motorista, né? A profissão dele é motorista e tal, ele tem algo a favor, porque é de onde gera o sustento para a família, tem algo a favor dele por causa dessa porque ele é um motorista profissional, né? Sim. Com o advento da nova lei, da lei 14.071, o que aconteceu? A pontuação antes ela era taxativa. Quando você acumulava 20 pontos na sua CNH, gerava um processo de suspensão por pontuação. Hoje, essa pontuação, ela variou. Então, funciona assim. Se você tem o EAR na habilitação, exerce atividade remunerada, com isso, só vai gerar processo para você se você alcançar 40 pontos, independente de quantas infrações gravíssimas você tiver. Infrações gravíssimas são infrações de 7 pontos. Então, por exemplo, você exerce atividade remunerada, tem EAR na habilitação, só pode gerar processo com 40 pontos. Você tem lá 5 gravíssimas, 35 pontos, mais uma média, mais uma grave, vai gerar processo com 40 pontos. Mas se você tem uma média, 39 pontos, não vai gerar processo para você. Agora, se eu não tenho EAR na habilitação, se eu não exerço atividade remunerada, vai gerar processo para mim. Se eu tiver 2 gravíssimas, gera com 20 pontos. Se eu tiver uma gravíssima, gera com 30 pontos. E se eu não tiver nenhuma gravíssima, só vai gerar com 40 pontos. Igual para quem tem EAR. Certo. Ô, doutora, nós estamos também ao vivo pelo nosso Instagram, pelo nosso canal do YouTube, né? O Rádio Nova Tropical, lá no canal do YouTube. No Instagram é Rádio Nova Tropical 87.9. E nós temos aqui algumas pessoas que estão participando com a gente. Nós temos a Simone Rodrigues, né? Que está participando com a gente. Temos também o Marcos Lima. Temos o Leonardo Leal, também tá com a gente aqui. GG Carvalho. E a Simone Rodrigues está perguntando qual órgão do governo pode mandar eu soprar o bafômetro. Ela fez essa primeira pergunta. E aí ela complementou
complementou a pergunta embaixo. PMG, guarda municipal, etc e tal. Todo agente pode mandar eu soprar o bafômetro? O agente de trânsito, né? Ele representa um órgão autuador. Então, vamos supor, a PM dentro da cidade, ela representa aqui o Detran. Então, ela tem um convênio com o Detran, né? Em que os agentes de trânsito do Detran são a PM. Certo. Por exemplo, se for a PM... É o tal do bonezinho branco, ele parece que utiliza o boné branco. Boné branco, É policial militar rodoviário? Não, o rodoviário é o que está nas estaduais, rodovias estaduais. A PM na rodovia estadual autua pelo DR. Sim. Tá? A Polícia Rodoviária Federal, numa rodovia federal, autua pela PRF mesmo. Sim. Então, cada órgão tem o seu agente de trânsito específico. No caso, então, o agente municipal é o guarda de trânsito local, exatamente, né? ele vai pelo município. Sim. Aí todo guarda de trânsito do município pode me mandar eu soprar o bafômetro. Pelo que ela perguntou, Desde parece que a Guarda tenha um Civil. Convênio, desde que tenha um convênio com o órgão atuador. Exatamente. Entendi. Tem que ter certo. um convênio. Sim, se não tem o convênio, ele não tem o poder de mandar eu soprar esse bafômetro. Então, talvez ele nem tenha esse etilômetro com ele, né? E quem vai descobrir isso somos nós, né? Os advogados. Nós vamos pesquisar. Tá vendo aí? É desse jeito. Então, gente, olha, se você acha que seus direitos foi desrespeitado no momento da atuação, sim, né? Bora buscar o advogado. Exatamente. Porque a única pessoa para recorrer nossos direitos são os advogados. Na minha chamada eu até falei, não deixe seus direitos ser atropelados. Exatamente. Né? Porque isso é muito importante. Com certeza. Nós perdemos aí muitos direitos e até mesmo porque não sabemos, não conhecemos e não temos o hábito de procurar o advogado. Sim. Né? Lembrando que os agentes de trânsito, eles não são inimigos dos condutores, né? Eles estão ali para ajudar a cumprir a lei, entendeu? Então, assim, quem está fora, infelizmente, né? Ou felizmente, vai ter que pagar por isso. E nós estamos aqui justamente para ver se essas pessoas que estão pagando por isso estão pagando de forma correta. Certo. Tá aí para fazer uma análise aí no que a justiça tá impondo sobre a pessoa, né? Isso, exatamente. Doutora, então posso fazer mais uma pergunta? Quantas você quiser. Olha só, eu perco a categoria caso eu seja parado em uma blitz de lei seca, eu perco essa habilitação? Não é automático. Você parou na blitz, né? Você está falando de lei seca, não é isso? Sim. Então, é tudo isso que nós falamos aqui mesmo. Foi parado, foi abordado. Eles vão te autuar, a sua carteira vai continuar com você, tá? E futuramente vai gerar infração, depois vai gerar pontuação, que depois vai gerar um processo. Gerando processo de suspensão, né? Que tem 2 tipos de processo, suspensão e cassação. Esse de lei seca é um processo de suspensão. Que às vezes a pessoa me procura e fala assim, minha carteira foi cassada. Cassada é perder a carteira. Você fica proibido de dirigir por 2 anos, depois tem que se reabilitar. Então, parou em blitz não é perder carteira, não. Ela pode ser suspensa futuramente. Sim. Mas então, bom, me surgiu uma dúvida agora. Vamos transparecer melhor essa informação aí. No caso, eu fui pego dirigindo, soprei o bafômetro, fui conduzido para a delegacia, paguei a fiança e saí. Eu posso continuar dirigindo ainda? A minha carteira continua valendo? Continua, existe um princípio do direito que é o devido processo legal. Você vai responder a um processo. A infração de trânsito ela é um processo, né? Onde eles vão te notificar da autuação, vão abrir um prazo para você se defender, princípio da ampla defesa do contraditório. Depois vem a notificação da penalidade, vai se defender de novo, né? E somente depois que incorrer os prazos dos recursos é que vai gerar o processo de suspensão. Aí você vai se defender também. Você não é condenado sumariamente por nada. Se eu mato uma pessoa, né, eu não sou condenada ali naquela hora, eu posso ser presa preventivamente, mas a condenação só vem depois de eu responder um processo. A infração de trânsito é a mesma coisa, e o processo administrativo de suspensão é a mesma coisa, ou cassação. Certo, então eu só perco a carteira depois de julgado e condenado. Exatamente. Aí nesse tal do julgamento e condenação é que está o advogado junto com a gente para... Esse caminho. Sim, para ajudar aí a resolver. 995631100, anote esse número, gente boa. Você gosta de tomar uma geladinha? Gosta? Anote esse número, 995631100. Depois não adianta ficar desesperado não, viu?
Se não tiver aí no WhatsApp, né, doutora? Porque essa birita sai cara, viu? Muito cara. Aí? Mas tem gente que paga aí, né? E tá por aí. Mas cuidado, viu, gente? Se você sabe, se atropelar uma pessoa, aí fica mais difícil, hein? E também o site lexvia.com.br é o site lá onde você vai buscar mais informações, falar com a doutora Kátia, falar também com os outros advogados que estão lá prontos, né, para recorrer aí o seu direito. Não deixe ser atropelado, que seus direitos sejam atropelados. Bacana? 10h43 agora, o tempo passa, o tempo voa e a Nova Tropical continua sempre muito boa, principalmente quando a gente está falando aí de seus direitos, né? Seus direitos pra gente é muito importante. Ô doutora, olha só, então, eu vou aguardar se alguma pessoa tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida quiser mandar pra gente, lembrando que nós estamos ao vivo, você pode mandar pelo nosso Instagram, pode mandar também deixa eu abrir o WhatsApp aqui, porque são tantas informações que a gente não sabe por onde chega. Aí a gente vai fazer a pergunta pra doutora Kátia, aproveita que a doutora Kátia já tá aqui com a gente, tá bom? Doutora, agora eu quero falar um pouquinho então com a nossa... Marcela Lira. A Marcela, perdi aqui o papelzinho que tá anotado o nome dela, desculpa, doutora Marcela. Gente, eu tô esquecida aqui na entrevista. Não pode não, a sua participação é muito importante pra gente aqui. Posso fazer uma pergunta pra você, doutora? Pode, fica à vontade. Olha só, Bom, o seguro pode negar o pagamento caso o condutor tenha bebido e tenha se envolvido em um acidente? Ele pode se negar a pagar? Pode negar caso a embriaguez tenha sido a causa do acidente, né? Caso contrário, não. Né? Foi o que a gente falou aqui antes. Certo. Então, mas mesmo que ele esteja dirigindo, ele bebeu, tá dirigindo numa boa, ali veio um cara e bum, bateu nele. Aí ele vai ter que explicar para o seguro, caso o seguro negue de pagar, né? Isso, exatamente. Vai ter o boletim de ocorrência, né? E ele vai explicar. E aí, bateram nele, não foi ele que causou. Então, independente se ele tivesse bebido ou não, ocorreria o acidente. Entendi. Mas caso ele avançou um sinal de trânsito e causou acidente, aí já complica um pouquinho para ele. Exatamente. Mas Entendi. Mesmo assim dá para analisar porque ele avançou o sinal. Não quer dizer que ele avançou porque ele bebeu, né? Certo. Tem discussão também. Uhum. É mais arriscado, né? Quando você bebe, você já chega lá com problema, já é julgado, visto com maus olhos pelo juiz. Certo. Doutora, em uma determinada situação, eu fui acompanhar o meu pai em uma ação, falando com o juiz, e uma pessoa me instruiu: se você não for acompanhado de um advogado, você perde a ação. Aí me falou que porque a gente não pode falar direto com o juiz, é isso mesmo, tem que ter o intermédio de um advogado? Por exemplo, o juiz, ele nos dá direito de defesa sem a companhia do advogado? Olha, se for no juizado especial, tem sim. Esse direito. Sim. Mas a chance é muito pequena. Realmente, grande maioria dos juízes, eles não gostam de falar, né? Com a pessoa e tudo, porque se estende, eles têm muito trabalho e tal. Quando é um advogado, o advogado, ele é mais técnico, né? Sim. Mas assim, o cidadão, ele tem esse direito sim de falar com o juiz. Sim, tá? Porque ele é um servidor público. Sim. Tá? Ele tá lá para servir o público. Eu suspeitei que fosse isso mesmo. Se deixar a gente falar, a gente vai falar o dia inteiro. Exato. E não vai trazer informações técnicas, o juiz vai ter que ficar analisando, vai perder muito tempo, né? E é por isso. Não, tá certo. Essa pergunta sua, você perguntou do juizado, né? Então, a pessoa pode, o juizado sem o advogado, tem um setor lá que chama atermação. Então, você vai lá, conta a história, na atermação eles vão escrever o seu caso, né? E distribuir a ação. Mas é igual eu falo, você pode cortar o cabelo sem ser cabeleireiro? Difícil, né? Vai ficar igual? Não vai. Você pode entrar com uma ação sem ser advogado? Pode. Vai ficar igual? Eu acho que não, né? Certo. E a possibilidade de perder é muito grande, né?
Com certeza. Uma ação sem a companhia do advogado. Não existe causa ganha, né? Então, mesmo com o advogado, eu falo com meus clientes, não existe causa ganha. Eu dou garantia de um trabalho feito com excelência. Agora, resultado é impossível. Sim. O advogado que dá garantia de resultado está mentindo para o cliente, numa ação judicial, né? Sim. Isso. Principalmente em se tratando de direito de trânsito, securitário, que são questões específicas e não tem varas específicas. Então, assim, a gente, às vezes, explicando para o juiz, ele fica perdido. Ele não sabe a matéria, porque todo dia o CONTRAN publica uma nova resolução, todo dia tem uma novidade. E eles não acompanham, eles passaram no concurso, né, sem querer. Tá vendo? Aí depois eles não tem nem como, porque é muito, né? É muito processo também para eles, né? Eles trabalham muito, né? Muita coisa para... Certo. Aí ele pede um tempinho, né? Vamos adiar aí para outro dia. Isso. Mas tá certo, não tem certeza, não pode dar, né? Finalizar o fato lá, a história. Doutora, por exemplo, um seguro, quando ele pode sim, mesmo com ali o boletim de ocorrência falando que o cara, que é o motorista que estava embriagado, não foi o causador do acidente, mesmo com essa informação, o seguro pode recorrer ainda, né, esse pedido de indenização, não pode? Pode. Aí é por isso que tem que entrar o advogado mesmo para provar que não foi desse jeito que o seguro está, né, exatamente, questionando. Todo mundo tem o direito ao duplo grau de jurisdição, né, de fazer essa discussão em juízo. Bacana. Doutora Marcela, quero fazer mais uma pergunta. Olha só, eu emprestei meu carro para uma pessoa, né? A pessoa não tem habilitação. O seguro pode negar de fazer esse pagamento da indenização? Olha, essa é uma infração administrativa, né? Então, uma infração administrativa também não é óbice para a negativa do seguro. Agora, você emprestar o seu carro para uma pessoa inabilitada, isso aí é um crime de trânsito. Certo. Então, tem que ficar de olho, né? E evitar essa situação. Sim. Então a pessoa pode, por exemplo, tem pessoas que falam que não emprestou o carro, a pessoa pegou o carro sem autorização, né, e saiu para dirigir e tal. Você tem e aconteceu dever de isso? vigilância, né? Com o seu bem. Mas assim, a coletividade quando um condutor ele não é habilitado, toda a coletividade ela está em risco. É o seu filho, né? É a sua mãe que está na rua e pode ser ter um acidente, né? E ser levado até a óbito. Então, o trânsito é um risco grande, né? Que a gente tem que estar sempre observando e cumprir as leis. Certo. Olha, então, doutora, no caso, por exemplo, tem um conhecido meu, vou fazer a pergunta dele. Ele estava dirigindo, sim, né? E estava um tempo chuvoso. E aí ele capotou, caiu com o carro na vala, sim, do lado lá da rodovia. E aí amassou a lateral do carro. E aí ele chamou o seguro aceitou, pegou o carro dele, levou para uma oficina autorizada e tal, e depois falou para ele que recusou o pagamento, dizendo que o carro dele estava com o pneu careca e que, né, foi o causador do acidente. Mas quando ele leu o contrato, não estava escrito sobre isso lá no contrato, segundo ele. E aí, no caso, tem como ele recorrer essa recusa da seguradora? No caso, não foi uma seguradora, foi uma associação. Sim. Ele pode recorrer a essa recusa? Pode, com certeza. Todo mundo tem o direito, né, de entrar com uma ação judicial. Mas aí, no caso, o pneu careca também é uma infração administrativa que, né, a gente pode pedir uma perícia para ver se o pneu careca foi a causa do acidente. Se também não foi a causa, que não deu a causa ao acidente, não é óbice para negativa de seguro, tá? Geralmente as seguradoras negam eles sempre procuram um motivo para negar, infelizmente. Certo. Tá? Algumas, né? Tem algumas seguradoras muito boas e tudo, mas a gente tem muito esse problema. Então, tem que analisar direitinho e é possível pedir de uma perícia
para analisar se o pneu careca deu a causa ao acidente. O tempo estava chuvoso, né? Tava também, chuvoso. então é possível analisar, e além de falar do que tem umas teses possíveis, né, de aplicação, que é o fortuito interno, que é uma questão da natureza e tudo. É um risco grande o pneu careca, sim, mas quando tem esses eventos da natureza, independente, poderia ter acontecido. Certo. Independente do estado do pneu. Bacana. E aí, o que ele fez? Levou o carro para outra oficina, consertou, está com a nota fiscal, aí ele pode recorrer aos pagamentos? Pedir, né, indenização, pedir indenização, danos materiais, né, dano moral. Se ele for um motorista trabalhar com carro dependente, tem uns lucros cessantes também. Então, tudo isso é possível de discussão, sim. Bacana. Ele vai precisar de falar com a senhora, viu, doutora? O nome dele é Lourival, né? Tá comigo aqui no Zap, ele mandou um áudio, não sei o que ele falou nesse áudio, não posso abrir aqui agora, né? De repente não é um assunto aqui da nossa entrevista. Bacana. Olha só, vamos fazer mais uma pergunta aqui agora para a senhora, doutora Kátia. Isso. Pode ser a pergunta? Pode ser pra mim. Olha só, a minha CNH está bloqueada. Tirei a CNH facilitada, né? Em outro estado. É possível desbloqueá-la? Com certeza. CNH facilitada, CNH fraudulenta. O que acontece? A pessoa vai tem uma facilidade. A carteira não é uma carteira falsa. A carteira existe, tem prontuário e tudo. Ela foi facilitada no seguinte: a autoescola, né? Nessa fraude, uma autoescola, ela dá o certificado para o condutor de que ela fez os cursos de legislação, de rua, né? As aulas de rua, e ele já vai em conluio com alguém lá no Detran dessa cidade, né? Facilita a passagem dessa pessoa, já está combinado que ela vai passar no exame de rua. Certo. Então ela recebe a CNH. Facilitada porque ela passou. Foi facilitada, né? Exatamente. O que acontece? É muito comum no estado. Eu tenho muitos clientes que são mineiros que foram no estado de São Paulo para tirar essa habilitação facilitada. Então vai até lá. O que o Detran da cidade faz? Vê que existe um número muito grande de outras pessoas tirando a carteira naquele período, bloqueia todas as habilitações do período. Aí quem mora na cidade vai até lá e fala, mas por que foi bloqueado? Detran pede para provar que mora lá, a pessoa prova, é desbloqueado. Agora, quem tirou facilitado é bobo de lá para poder reclamar? Fica quietinho, entendeu? Mas é possível desbloquear, sim. Porque o bloqueio, o Detran, ele faz, a corregedoria, ela faz o bloqueio para poder investigar essa fraude. Então, ela tem um período de investigação. Você não pode ficar eternamente bloqueado. Não existe a pena perpétua no Brasil. Então, se foi bloqueada e não teve nenhuma condenação, tem que desbloquear. Aí a gente pede desbloqueio. É possível, sim, desbloquear CNH facilitada. Nós fazemos bastante no nosso escritório. Ah, sim. Então a pessoa facilitou a CNH e agora está bloqueada, então é hora de procurar a doutora Kátia. Exatamente. Kátia Sabatelau. Isso. É sobrenome bonito, diferente. Imponente, né? Imponente. Sabatelau. Olha, doutora, nós temos mais uma pergunta aqui da Simone. A Simone está bem participativa com a gente. Olha só. Ela está perguntando assim: tenho quantos dias para recorrer de uma multa de trânsito? Quando chega a infração, ela tem a notificação da autuação, né? E depois a notificação da penalidade, que as pessoas chamam de multa. Então, são duas notificações que você recebe. Fazendo o recurso da Jari, ainda tem a terceira notificação, que é o julgamento desse terceiro recurso. Na própria notificação tem um prazo de recurso lá. Tá? Então, o órgão de trânsito normalmente dá 30 dias, a partir do recebimento da notificação. Ah, bacana. Doutora, olha só, eu tive um problema uma vez com esse negócio de multa. Eu acabei pagando a multa, mas paguei insatisfeito, né? Todo mundo paga multa insatisfeito. Claro. Mas a minha, eu fiquei mais insatisfeito ainda, porque não foi identificado. O veículo não foi identificado, entendeu? A câmera que provavelmente registrou a imagem do veículo, ela estava em cima e não registrou a placa do veículo cometendo a infração, porque eu passei por uma faixa zebrada. Uhum. E a faixa zebrada era ela... Multa é cara. Hã? Essa multa é cara. Ah, meu Deus, foi caríssima. Paguei sem poder, pedi até dinheiro emprestado para pagar, viu? Foi 7 pontos, né? É a multa de 7 pontos. Aí o que acontece? Só que a câmera me pegou de cima.
entendeu? Sim. E aí, não fui notificado, não recebi imagem de câmera nenhuma, porque na realidade eles não tinham uma câmera registrando que era o meu carro por causa da placa, né? Mas fui multado, precisava do documento, precisava do carro, acabei pagando, Sim. né? E aí sim, eu tenho quantos anos para me recorrer a essa multa? Porque quem sabe ainda dá tempo, hein? Tem quanto tempo isso? Para recorrer à multa, não tem mais jeito, né? Não tem Porque jeito os mais não? prazos Já são passou de o 30 prazo. dias. Aí agora. já paguei também, acabou. Inclusive, você já pagou, né? Não, o fato de pagar, né? Sim. Você pode pagar. Hoje em dia, se você pagar a multa, a multa, receber a notificação da autuação, eu posso pagar a multa com 40% de desconto. Desde que eu vou abrir mão, pagando 40%, automaticamente eu estou abrindo mão de recursos. Ah, foi o que me aconteceu. E eu pensei assim, fizeram assim uma boa ação, reduziram o valor da minha multa. Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Porque na realidade, ao meu ver, então, se eu recorresse, haveria muita possibilidade de eu ganhar, porque não tinha registro, não tinha registrado a placa do veículo, né? Então, mas aí que tá. Toda infração ela é regida por resoluções e por leis, né? Então, no caso, tem uma resolução que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é uma resolução do CONTRAN, né? Em que é um fichário que ele é feito justamente para os agentes de trânsito. Então, ele explica como que cada auto de infração deve ser preenchido. Tem campos obrigatórios, se é obrigatória a abordagem ou não. Agora, nesse caso, essa infração, a abordagem não é obrigatória. O agente de trânsito pode fazer visualmente. Você passou em cima da faixa zebrada, né? É. E ele vai te autuar. Não precisa te abordar. Certo. Com relação ao prazo administrativo, né? Aí passou. É o seu prazo, né? Na pergunta anterior. Passou. Agora, judicialmente, você tem 5 anos, nesse 5 caso anos. aqui, para entrar com ação e discutir essa questão da multa. Até pela injustiça, você ter recebido uma multa, né? Injusta. Porque a multa, ela não é arrecadatória, né? Ela não tem esse... Isso como que eu posso dizer? Não é para arrecadar dinheiro, não. É para proteger a coletividade. Então, a lei, a finalidade dela não é arrecadatória. Tá? Certo. Olha, na realidade, eu acabei aceitando. Passei pela faixa zebrada, mas fiquei muito triste. Vou ver quanto tempo foi o pagamento dessa multa e qualquer coisa a gente vai recorrer. Aí, nesse caso, você pode ir lá no juizado sozinho. Ah, posso? Pode. Não precisa? Ah, não. Não precisa de vocês? Ué, se você não quiser, só se fizer questão. Ah, não, Porque vou fazer questão, porque senão é perigoso eu perder esse negócio, viu? Sim. Olha só, na realidade eu nem recebi a notificação da multa. Olha que quando absurdo. eu fui pagar o documento, eu paguei o documento e ele não chegou. Eu fui fazer a pesquisa no site do Detran, por que não chegou o documento, e vi que tinha lá essa multa. Essa é uma questão que muitos clientes falam: eu não fui notificado, não recebi notificação, meu endereço está certo. Aí quando eu vou olhar, são 2 endereços que você tem que manter atualizado no Detran. Um endereço é o da CNH, que é onde vai chegar a sua CNH quando você renova ou pede uma segunda via, né? E o outro endereço é o endereço do veículo. Então, tem que ver se... Às vezes a pessoa fala, realmente o veículo está registrado no meu endereço antigo, ou está no endereço da minha mãe, entendeu? Então, a pessoa fala que não recebeu, mas às vezes ela foi validamente notificada, né? Pode ter sido notificado por edital, é uma notificação válida, desde que tenham tentado te notificar via postal antes, né? E hoje em dia, a notificação eletrônica, né? Ah, sim. Bom, vamos ver lá o que aconteceu, de repente a gente recorre. Doutora, olha, no nosso WhatsApp nós estamos recebendo a mensagem aqui, a pessoa, né, é o Conrado, ele está dizendo assim: manda um abraço para Kátia e para Marcela, são maravilhosas e as melhores doutoras de trânsito. Ele está dizendo, meu nome é Conrado. Aí eu falei, ok, bom dia. Aí ele disse assim, bom dia, melhor entrevistas que estou assistindo. Obrigado. Olha, deve ser cliente nosso, Conrado, se desculpa, nós temos muitos clientes, são, assim, na verdade são milhares mesmo, entendeu? Sim. Nosso escritório é referência na área do direito de trânsito, né? Conrado, obrigada, viu? Pelo carinho, atenção.
Beleza. Obrigada, Conrado. Tô lembrando, esse aí é meu cliente protegido. Ah, então tá bom. Ah, tá vendo aí? Que bom, hein? E ele tá assistindo lá ao vivo, segundo ele. Então, gente, você também que quer participar com a gente, pode mandar aí a mensagem, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 982275762. Se quiser falar no ar ao vivo, 3624-3784, e a gente vai te chamar aqui no ar ao vivo. Nosso Instagram também, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso Instagram, Rádio Nova Tropical 87.9. Estamos também ao vivo pelo YouTube, Rádio Nova Tropical. Bacana? E você que está ouvindo pelo radinho tradicional, muito obrigado. E olha só, vamos fazer o seguinte, você que está ouvindo pelo radinho tradicional, que não ainda teve aquela iniciativa de ligar pra gente, você pode então anotar o telefone de contato aqui da doutora Kátia, da doutora Marcela, lá do escritório lexvia.com.br. O WhatsApp, o telefone é o 99563-1100. O DDD 31, né? 31 DDD. Bacana. E o escritório da senhora está localizado onde, doutora? No bairro Belo Horizonte, Rua Paracatu, 1003. Próximo à Avenida Amazonas, quase esquina com a Amazonas. Fácil acesso também, né? Importante isso aí. Mas a maioria das consultas hoje em dia, Dario, ela é online. Todo mundo prefere consulta online. Ninguém quer sair de casa, do facilitou trabalho. Muito, demais, né? Muito bom. Tanto é que os atendimentos aumentaram, assim, consideravelmente, porque dá para atender mais gente online. Bacana. E foi depois da pandemia que aumentou, assim, o atendimento online? Isso, com certeza. Durante a pandemia já comecei os atendimentos online, né? E agora é uma praxe. Bacana. Doutora, já são 11h03, mas nós ainda temos mais algum tempinho, né? A gente tem mais um tempo aí pra gente trazer mais informações que a gente sabe que talvez faltou aqui nessas perguntas, né? Talvez tenha alguma informação que a pessoa deve ficar ciente, porque nós estamos falando aqui de direitos. Sim, né? E direito do cidadão, isso é muito importante. Nossa cidade é uma cidade carente, a gente tem uma população aqui, só na nossa região central, aproximadamente 120 mil habitantes, né? Em toda a região de Ribeirão das Neves, aproximadamente 400 mil habitantes, mas a gente sabe que a população, a grande parte, é carente, principalmente de informação, né? E aí eu gostaria que a senhora deixasse pra gente aí aquela mensagem que incentiva a pessoa a buscar os seus direitos, que isso é muito importante. Nosso trabalho hoje aqui é justamente esse, né? Incentivar a pessoa a buscar os seus direitos, não deixar que seus direitos, a gente está falando de direito do trânsito, mas lembrando que o escritório lá trabalha em várias áreas, né? Várias outras áreas. Então, aquele empréstimo, aquela pessoa que está com juros abusivos, né? Nós temos também as empresas aí que cobram valores absurdos de multa, a CEMIG, Copasa, não sei se existem outras. Então, eu gostaria que a senhora deixasse aí aquela informação, né? A gente aqui tem muita pessoa carente na nossa cidade, principalmente de informação. A senhora Sim. pode... Você falou um tema aí, multa de CEMIG, multa do famoso gato. Sim. Nós trabalhamos bastante com multa de gato lá também, na via judicial. Entramos com uma ação judicial para anular essas cobranças por irregularidade no padrão. A pessoa fez um gato, tem uma multa, nós entramos com a ação judicial para anular essa multa também. As pessoas têm que buscar os seus direitos. O brasileiro não tem muito esse hábito, né? Às vezes se conforma ou só grita ali na hora e não vai atrás, não vai até o final, né? Nós temos que aprender a reclamar e buscar os profissionais que possam realmente nos ajudar, né? Bacana. E aí lá no escritório tem profissionais de várias áreas, né? Várias áreas. Tem direito do trabalho, tem criminal, previdenciário. Então tem várias áreas. Então, aí já é outro. Esse site, o LexVia, é só trânsito, né? Aí tem o sabatelau.com.br, que trata das outras áreas do direito. Certo. E o telefone pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo. Sim, 99563-1100. Também é o WhatsApp, né? WhatsApp também. E a pessoa pode já mandar a mensagem. Se você tem dúvida sobre seus direitos, bora mandar a mensagem. A mensagem é a primeira pesquisa, né, doutora? Exatamente. E, por favor, mensagem de texto. Não me venham com esses áudios longos, não. Ai. A senhora funciona na velocidade 2 ou na velocidade 1,5? Se tivesse a velocidade 4, seria na 4. Ai.
Tá quase todo mundo nessa velocidade 2, né? Fala rapidinho. Paciente hoje, né? Mas as coisas são muito rápidas hoje. Justamente. A vida é muito corrida. É muito corrida. É muito problema para eu resolver, viu? Aqui, o nosso tempo é tranquilo. O tempo de vocês é que deve que tá aí na velocidade 2 já, né? É corrido. Não, mas nós viemos hoje, nós estamos aqui para vocês. Ah, então bacana. Dedicou o tempo para nós, então a gente vai ficar aqui mais um pouquinho, fazendo mais algumas perguntas. Então, questão da CEMIG. Posso fazer uma pergunta da CEMIG? Claro. Aí você disse, então, que a pessoa foi multado. Chegou o agente da CEMIG, detectou que tem um gato naquele padrão, né? Ele já corta a luz logo, né? Já corta aquele gato e já abre um processo. Isso, funciona assim. Tem 2 tipos de irregularidade, né? Tem aquele que a pessoa pega o fio diretamente, puxa a energia diretamente do fio da CEMIG. Que esse é o furto de energia. O crime seria o furto de energia. E aquele que o mais comum é o mais comum em comunidades, né? Sim. Você vê, às vezes, você vê essas reportagens no Rio de Janeiro, aquele tanto de fio, eles pegando o fio diretamente, a energia diretamente no fio. E tem aquele gato, né? A irregularidade que a pessoa comete mexendo no padrão de energia. Por que chama gato? Dá umas ranhuras no disco. Por isso chama gato, entendeu? Então, são dois tipos de irregularidade. O que a CEMIG faz? Ela constata essa irregularidade através de uma inspeção técnica. Então, ela faz a inspeção técnica, ela pega o padrão, recolhe, leva até o laboratório deles, faz a inspeção técnica e constata que existe irregularidade e manda essa cobrança para o consumidor. Ela pega e faz uma média de cálculo da seguinte forma: pega as 3 contas mais altas dos 12 últimos meses e te cobra nos 3 últimos anos. Então, ou seja, na verdade, na ação judicial, essa cobrança é irregular. Eu vou discutir a cobrança, a forma com que a CEMIG cobra, entendeu? Ou nós atuamos em outros estados também, essas cobranças, né? Então, a Companhia de Energia Elétrica te imputa aquela cobrança e fala, olha, paga, ou nós vamos cortar sua luz e protestar seu nome, que é o que eles fazem. Sim. Tá? Então, na justiça, a gente demonstra o quê? Que essa inspeção técnica se trata de uma prova unilateral. A CEMIG produziu aquela prova. Não se trata de uma perícia judicial. Entendeu? Então, nós podemos pedir uma perícia na justiça, né? Normalmente, esses padrões já viraram sucata. Então, a CEMIG nem tem os padrões guardados para fazer a perícia. Certo. Então, a chance de êxito, de ganho numa ação judicial dessa é muito grande. Sim. Ô, doutora, a senhora disse o padrão. Ele leva o reloginho ou o padrão? Como que é? Às vezes leva o padrão inteiro. Que isso, hein? Aqui, doutora, então o furto de energia é quando liga direto lá no fio, lá em cima. Direto no fio. Esse e no caso desse aí é o gato. Os dois são gato. Esse é estelionato. Eu estou configurando, o crime configurado quando você mexe no relógio, no padrão, é estelionato. Sim. Quando você pega do fio direto, é furto. Sim. Agora, para você está cometendo um crime, né? Você poderia ser pego em flagrante, mas não é, né? Porque para comprovar realmente que você cometeu esse ato é difícil, entendeu? Sim. E olha só, e aí a CEMIG pega, leva embora e fala assim, nessa unidade não pode ter energia mais, né? Parece que tem um negócio desse, eles não querer ligar novamente um padrão ali, aí tem que ir também no juiz para que... Só na justiça isso. Sim, aí a justiça vai impor, vai fazer um pedido, um mandado judicial. Aí tem um andamento processual, né? Porque aí normalmente a gente pede uma liminar, uma tutela de urgência para suspender essa cobrança imediatamente. Quando tem o corte de luz, a gente pede para religar a luz, né? Porque a ação judicial vai terminar na sentença. A liminar é para a gente resolver isso logo. Então, a liminar é um dos pedidos dentro da ação judicial. Vamos pedir o quê? Juiz, manda a CEMIG suspender essa cobrança, religar a luz do cliente, tirar o nome dele do protesto, enquanto o senhor juiz decide se vai dar ganho de causa ou não. Entendi. Então, enquanto o processo anda, a pessoa pode continuar tendo energia, né, depois dessa solicitação judicial. Exatamente. Beleza. Algumas cidades parece que é socorro que eles falam, né? Socorro, tá precisando de luz aqui em casa. É desse jeito. A gente muitas vezes aceita, né, a multa da CEMIG, paga a multa da CEMIG, porque muitas vezes não tem essa iniciativa de realmente recorrer, né, os direitos. As pessoas têm medo. E mesmo quem já pagou essa multa,
a ação é a mesma, é plenamente possível recuperar esse valor pago, tá? Não precisa se preocupar se tinha gato ou não. Não precisa se preocupar com isso. No caso, pode pedir o valor corrigido também? Com certeza, será corrigido. Bacana. Doutora, o Leonardo disse, bom dia, o carro antigo quando não está rodando mais, é obrigatório dar baixa no Detran? Dar baixa, não está rodando? O carro antigo, quando não está rodando mais. Se ele não der baixa, vai ficar gerando impostos, né? Então, assim, o ideal seria ele dar baixa, né? Aí, para dar baixa, ele tem que fazer uma vistoria no Detran, tem um prazo de fabricação, que é um prazo de fabricação de 20 anos, e tem o período também que está sem licenciamento e tudo. Aí ele passa por uma vistoria e pode dar baixa, porque se ele não der baixa, vai ficar gerando impostos. Sim. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Agora ele vai querer ficar pagando. Tá gerando bônus para ele ir. Sim. Aí, ônus. Aí depois ele é notificado sobre essa dívida? Sim, né? Ele vai para a dívida ativa, vai sujar o nome dele, pode ser protestado. Meu Deus do céu. Então tem que dar baixa, viu, Leonardo? Bora lá resolver esse negócio aí. Se você não consegue fazer sozinho, é só procurar você, Marcela, doutora Marcela. Sim, eu e doutora Kátia somos aqui uma equipe. Uma fala, outra interpreta de outra forma, vai analisando, vamos levar desse jeito aqui pro juiz. A equipe é pra muito isso. Importante, né? Exatamente. A equipe é muito importante, Um time, por exemplo, um time vence quando tem boa equipe. Exatamente, né? é o nosso caso. 6 Parabéns. anos esse time aqui já. Olha que legal. Só ganhando. Graças a Deus. Trabalhando com amor, com honestidade, né? Sinceridade, conhecimento, não tem como, só tem como dar certo. Vontade de dar certo, de ajudar as pessoas mesmo, né? Que a gente está lá com o propósito de ajudar as pessoas, né? Não é arrecadatória como as multas aí, não. É de resolver mesmo. A gente fica mais feliz do que o cliente quando ele ganha. Com certeza, a vitória é nossa. Bacana. Vitória de todos nós. De todos, né? Doutora, e a Simone mais uma vez fez a pergunta sobre excelente esclarecimento sobre a CEMIG. Tá parabenizando pelo esclarecimento, Obrigada, Simone. Precisando, tá? Estamos aí. Quero mandar um abraço também a Viviane, tá com a gente, a Viviane, Ana Ferreira, também a Simone, também Cabidinho, que parece que é uma loja aí porque a finalização com kids, então deve ser uma loja de roupas infantil. Breno também, Elisângela Rezende, Adriana Cristina, um pessoal tá ligado com a gente. E lembrando que essa entrevista, assim, se tudo der certo, ela fica salvo lá no nosso canal, tá bom? Se você futuramente quiser assisti-la na íntegra, ela vai estar lá no canal do YouTube, né? O Instagram parece que com 30 dias ela cai, mas vai ficar salva lá no YouTube. Bacana? Então tá bom, gente. Olha só, 99563-1100 é o WhatsApp para você recorrer os seus direitos. Vai falar com a doutora Kátia, a doutora Marcela, e se precisar também, tem outros advogados prontos para recorrer os seus direitos. Não deixe ser atropelados, mesmo que não seja direito de trânsito, né? Exatamente. Bora lá. Então, doutora Marcela, eu quero que a gente, já são 11h15. Olha, 11h15. Né? Passa rápido demais. O papo tá bom, né? É muito bom. Excelente. Doutora Marcela, então olha só, eu quero as considerações finais, vamos falar do seguro, vamos finalizar incentivando aquelas pessoas, da mesma forma que fizemos com a doutora Kátia, incentivando a pessoa a recorrer seus direitos, não deixa seus direitos ser atropelados, né? Porque nós temos que reivindicar nossos direitos, porque eu acredito, doutora, que quando nós não reivindicamos nossos direitos, nós estamos incentivando ao outro, né, a estar atropelando o direito das pessoas. Então nós temos que recorrer a um compromisso com a sociedade, né? E eu gostaria que a senhora fizesse um convite a essas pessoas que têm lá ação, que passou por esse problema e que não recorreu. Então eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais justamente para essas pessoas. Sim, então, todos aqueles que foram injustiçados, né, que o consumidor, ele está numa posição de vulnerabilidade, mas para isso tem a lei, o direito do consumidor, que está para proteger o consumidor, né,
demanda, nessa questão, tendo em vista essa vulnerabilidade mesmo diante, né, de uma força tão grande que é de uma seguradora, de uma associação. Então, assim, a lei está aí para ajudar e a lei, o advogado é essencial para a conquista, né, desse direito aí. E sem o advogado fica mais difícil. Existe a possibilidade da procura dos direitos até 20 salários mínimos do juizado especial? Sim. Mas tudo se torna mais difícil, tá? Sim. Quando tem que ter o conhecimento mesmo, principalmente em se tratando de um direito tão específico, né? Muitas cláusulas, às vezes o contrato tá lá com aquelas letrinhas pequenas, isso aí deixa mais vulnerável ainda o consumidor. Então ele tem esse direito e a lei tá aí para proteger e o advogado tá aí para analisar isso aí e buscar o direito dele. Bacana. Então, tá, você ouviu, né? Olha, não sou eu que estou falando, é a doutora Marcela Lira. Então, precisou, vamos recorrer, vamos buscar seus direitos. Olha, doutora Cátia e doutora Marcela, geralmente as pessoas têm muito medo também de buscar os seus direitos, porque tem aquele negócio de pagar pela causa. Custos judiciais. Custos judiciais. Custas. Custas, né? Isso. Tem como ele fazer um pedido para que, se ele perder, ele possa evitar de pagar essa custas, né? Esse valor? Com certeza tem. Se a pessoa, né, primeiramente existiu o juizado especial, que eles mais conhecido como juizado de pequenas causas. Lá não tem custas processuais, somente na primeira instância não tem custas, só na segunda instância, né? Caso ele perde, ele vai e recorre. Se ele perder, ele tem que pagar as custas, caso ele não seja beneficiário da justiça. Quem é o beneficiário da justiça gratuita? É aquele que é pobre na acepção da lei. Então, se ele comprovar que é pobre na acepção da lei, ele tem o direito à justiça gratuita, né? Certo. Então, pode ser que eu ganhe 10 mil reais, mas todo o meu dinheiro é comprometido. Então, não quer dizer que eu tenho condições de pagar as custas, não. Está todo comprometido meu dinheiro, como é que eu vou pagar custas? Então, essas pessoas têm, independente do valor, tudo é feito uma análise, né? E essa pessoa tem o direito, sim, à justiça gratuita e não paga custas. Na justiça comum, falei do juizado. Para entrar com a ação, ela já tem que entrar fazendo essa prova. Como que a gente faz essa prova? Através de contra-cheques, né? Carteira de trabalho. Imposto de renda e tudo. Aí, caso ela tenha uma renda alta, a gente junta as contas e tudo e pede a justiça gratuita e analisada. Caso seja indeferida, há a possibilidade de recurso ainda. Então, há grande chance de conseguir a justiça gratuita, mesmo tendo uma renda alta. E quem não tem, já tem justiça gratuita já inicial. Automaticamente. Exatamente. Né? Nesse pequenas causas, que não precisa da companhia do advogado, se eu quiser levar o advogado comigo, também eu posso? Eles aceitam? Claro, Aceito. direito sim. seu. Entendi. Direito. Lá, então. lembrando que só até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Acima de 20 salários mínimos é necessário, é obrigatório a presença do advogado. E o juizado, você pode entrar com causas até 40 salários mínimos. Sim. Bacana. 11h20 minutinhos na Nova Tropical. Tá aí o telefone do contato lá do escritório, é o 99563-1100. É até fácil de gravar, né? 1100 é o final. 9563. Aí para gravar mais fácil é 9563. Isso, para ficar mais fácil. 9563-1100. Exatamente. Você não vai esquecer mais. Nunca mais. 9563-1100. Siga a dica. Ô, doutora, oi. Fica a dica. Fica aí a dica, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente finalizar então, porque já são 11h20. O tempo passa, o tempo voa e a Rádio Nova Tropical continua sempre muito boa. Chegaram várias perguntas aqui, mas a gente precisa de
Ah, não, aqui tá parabenizando a Simone, parabéns pela equipe da rádio por todas essas entrevistas. Nossa população agradece, muito obrigado. Então, beleza, muito obrigado, Leonardo, que mandou sua pergunta. A Simone, se precisar do telefone de contato, a gente vai tê-lo aqui, tá bom? Você pode solicitar e a gente te manda, beleza? Muito Simone importante. é bem participativa, né? A Simone tá ligadinha com a gente lá. Ah, doutora, eu queria fazer mais uma pergunta, o tempo tá voando, Claro. mas essa aqui vai ser para finalizar mesmo, tá Sim. bom? Questão de imóveis, né? Questão de imóveis. Muitas pessoas aqui na cidade precisam fazer a transferência imobiliária, né? Lá também tem o profissional, o advogado que possa acompanhar essa transferência? Com certeza. Não é a minha área, né? Mas nós temos um profissional lá especializado nessa área, direito imobiliário. Ah, então tá bom. Então, futuramente eu quero uma entrevista com ele. Com certeza. Vamos falar, porque aqui nós temos muitos imóveis que não foram transferidos, né? Que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em pagar os impostos porque o imóvel não está em nome dele. Então, aqui nós temos muitas causas dessas que precisam ser tratadas com carinho. Tá bom? O direito do trabalho também, que as pessoas se interessam muito, né? A maioria das pessoas que ouvem a rádio aqui são pessoas trabalhadoras, né? Justamente. E previdenciário. Previdenciário, também, trabalho. Tem um problema também muito recorrente, Sim. que é atraso de voo, atraso de viagem também, né? Que são causas que a gente trabalha e tem um especialista lá também. Ah, sim. Essa eu conheço uma pessoa, por exemplo, que deu um problema danado e conseguiu, viu? Conseguiu antecipar o voo, também tá errado, né? Tinha que ser na data certa, né? Exatamente. Antecipar o voo dessa pessoa. É uma coisa que prejudica, né? Prejudica. Tava tudo planejado para um determinado dia e não, você tem que ir daqui 10 minutos. A pessoa tem que sair correndo de casa, né? Com certeza. Doutora Kátia, muito obrigado. Nós, assim, ficamos bem satisfeitos com a sua presença. Apesar que é a primeira vez, né? Sim. Mas estamos muito felizes, né? Pela presença de vocês, tanto da senhora Kátia, doutora Kátia, tanto da doutora Simone. Marcela. Simone é ouvinte, né? Simone é ouvinte. Doutora Marcela Lira é especialista. Tá vendo? Desse jeito. Lá tem... Agora eu fiquei chateada, hein? Por quê? Tô brincando. Doutora Marcela, você sabe que... Não pode esquecer, não. Sou igual Minas Gerais. Quem me conhece não esquece jamais. É desse jeito, viu? Mas então, desculpa. Imagina. Desculpou, tá vendo no ar. Já tem um tanto de pessoas aqui a meu favor, que ela já desculpou, pode né? me chamar de Simone também. Aqui a gente pode me chamar. O importante é falar com a senhora, né, doutora? Exatamente. Ela vai resolver o problema do mesmo jeito. Desse jeito. Pode me chamar até de meu ioiô, meu iaiá. Ai, gente, o meu nome não tem acento. Elas me chamaram de Dário. Então, aí você descontou, hein? Foi uma retribuição, né? Entendi. Tá vendo? Deu certinho. 11h24, gente, muito obrigado. Você que está em casa, a gente sabe que as pessoas têm um compromisso. Nós temos que finalizar aqui a nossa entrevista, porque a gente sabe que você tem outros compromissos. Tem pessoas aí que aproveitaram o horário de almoço para ouvir. Então, olha só, lembrando que se você precisar, se você tem vontade de recorrer, buscar seus direitos, 99563-1100. Tem 29, viu? 99563-1100 é o escritório lá da doutora Kátia, né? A senhora é responsável pelo escritório? Isso. Sim. E a doutora Marcela Lira. E a doutora Marcela Lira. E aí, se você também está buscando o seu direito lá no trânsito, não quer que seus direitos sejam atropelados, né? lexvia.com.br é para você acessar e conhecer lá todas as propostas, os advogados que trabalham lá a seu favor. Bacana? Doutora Kátia Sabatelau, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela dedicação, muito obrigado pelas informações. Ajudou muito nossos ouvintes. Que bom, Dario. Se tiver mais dúvidas, é só mandar no Instagram aqui da rádio, né? E a gente encaminha. Dario manda pra gente e responde, tá? Na hora, encaminha na hora. Isso. Bacana? Ótimo, obrigada. Doutora Marcela Lira. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui. Quando precisar, pode chamar de novo que a gente vem. A gente adora ajudar. Bacana. Muito bom. Então vocês ouviram, né? Você que tá em casa ouvindo, tá quietinha e ouvindo o radinho, olha só, não participou hoje, mas você pode continuar mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp, tá bom? Vai mandar pelo WhatsApp, eu vou encaminhar para as doutoras aqui e elas vão aí tomar aí
né, vai recorrer os seus direitos. Bacana? Não vamos deixar nossos direitos serem atropelados. 11h25. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Bacana, 11h25, vou ficar por aqui então.